Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Em Marcos 10, 47, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa frase foi um grito, foi um brado de uma pessoa que precisava de um milagre, que precisava de uma cura. Ele queria voltar a enxergar. O famoso cego Bartimeu. Estava passando Jesus com a sua caravana, com as multidões o acompanhavam, e esse homem escuta o barulho. Ele ouviu aquele barulho e ele percebeu que a bênção dele estava próxima. Ele dá um brado: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele clama, uma parte do povo que ouviu isso disse para ele: fica quieto, não incomoda não, fica quietinho aí. Mas ele gritou mais forte. E Jesus ouviu os gritos deste homem e só então mandou chamá-lo. Jesus mandou chamá-lo. E os discípulos o encontraram e trataram de animá-lo com a boa notícia de que o mestre o ouvira. Essa narrativa de Marcos faz questão de ressaltar a atitude do mendigo cego. Diz a Bíblia em Marcos 10, 50, Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. Meu amado e amado ouvinte, as grandes conquistas estão esperando por você, mas você precisa se dispor a agir. Você precisa aprender com Deus a agir. Agindo Deus, você também tem que agir. É comum a gente ler algumas frases tipo: faça tudo como se dependesse só de você. Então tem coisa na vida que você vai fazer, tudo que você possa depender de você, faça. E o impossível, aquilo que você não pode, Deus fará. Então tem muitas pessoas que deixaram de receber muitas bênçãos até agora, sabe por quê? Porque não fez o que devia ter feito. Talvez é aquela oportunidade que era a tua vez e você não pegou. Era aquele negócio que era para você decidir e você não decidiu. Era aquela viagem que era para ter feito, mas você não quis. Porque colocou desculpa: não vou, porque não posso, não quero. Então preste atenção. Deus quer, preste atenção no que eu estou falando. Deus quer nos conduzir. Mas nós precisamos estar o quê? Dispostos. Então a palavra é: tenha mais disposição, inclusive para ler as Escrituras. Eu estou sempre falando isso aqui. E eu vou continuar falando, para que haja um despertamento espiritual, para que você que sabe ler, por favor, leia. Pare de ficar aí pensando só porque você acha que serve a Deus há 30, 40 anos. Mas você não lê Bíblia, o que adianta? Tem que ler a palavra do Senhor. Você já decorou tudo por acaso? Ninguém decora tudo. Então é importante você comer da palavra. É importante você seguir as instruções da palavra. Então, pare de arrumar desculpas. Pare de arrumar desculpas. Eu sempre digo, não é bem sempre, de vez em quando, né? Mas eu falo assim: nós somos especialistas, eu me incluo também, nós somos especialistas em dar desculpas. Quando você não quer uma coisa, nem pagando, às vezes a pessoa não faz. E se faz emburrado ainda. Então pare de dar desculpas. Que a vida está assim, que a vida não vai para frente, que nada dá certo para você. Pare, prossiga, caminhe, se movimente, faça alguma coisa. Então pare de dar desculpas pelos problemas que você está passando. A verdade, queridos, é que temos tempo para o que julgamos ser mais importante.
mas muitas vezes deixamos sempre a comunhão com Deus em segundo plano. Você anda em comunhão com Deus? Ou você está interessado em Deus só por uma bênção que você precisa? É isso que as pessoas precisam compreender, que nós precisamos estar em comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é 30 minutos quando você ora e achar que aquilo ali é comunhão, que ele faz parte. Mas a comunhão é você estar em qualquer parte do planeta Terra, com pessoas estranhas, mas você está em comunhão com o Altíssimo, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Você está entendendo? É isso. Comunhão não é estar num local apenas, né? Celebrando a Deus, cultuando a Deus, que é importante, mas é você, a tua vida. Então tem muita gente fazendo muitas coisas, mas estão esquecendo de manter a sua comunhão com Deus. E nós precisamos entender, nós estamos falando aqui de uma série de palavras baseadas no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 3 também. Então a gente está fazendo aqui um seminário do Agindo Deus e pelo rádio, aqui dando conteúdos para despertar os que estão dormindo espiritualmente falando. Que estão, parece, assim, fora do ar, desconectados. Acorda, sabe por quê? Porque no processo de conquista da terra prometida, quando Deus estava conduzindo Josué e aquele povo, sempre haverá a necessidade de estarmos dispostos a fazer algo para cooperar com Deus nesse processo, nessa caminhada. Deus não depende de mim, claro. Deus não depende de você, obviamente. Mas ele salvou você e eu para quê? Porque ele tem a parceria humana. Sempre eu estou falando aqui de o Noé. Quando Deus decidiu mandar um dilúvio, ele decidiu por quê? Porque ele sabia que lá na terra ia ter um homem chamado Noé que iria obedecê-lo, construir a arca. E quem entrou na arca não morreu. Ok? Então, pode notar, pode ler a Bíblia com calma, com tranquilidade. Você vai ver Deus agindo, mas sempre escolhendo um homem, uma mulher, uma pessoa, uma família para fazer essa composição. O próprio Moisés. Deus poderia ter libertado o povo lá do Egito de outra maneira, se ele quisesse, mas não. Ele escolheu Moisés. Desde o nascimento de Moisés já nasceu com luta, já nasceu com perseguição. Ali todo menino, 2 anos para baixo, ia ser eliminado. Moisés nasce num contexto de perseguição, nasce num contexto de luta, de prova, de batalha. Né? No entanto, a mãe conseguiu ali cuidar do neném por um tempo. Mas quando a coisa foi apertando, ela decidiu colocar Moisés, um bebezinho, ali no rio, dentro de um cesto. Não é? E a Bíblia diz que aquele cesto foi pelas águas e a irmã de Moisés, a irmã dele, a Miriam, foi acompanhando, vendo onde ia parar aquela cestinha com o irmãozinho dela, o bebezinho, o Moisés. Ou seja, de repente a filha do faraó estava ali se banhando ali no rio, ali com as suas secretárias, vamos usar o termo moderno de hoje, a sua equipe ali, e de repente ela escuta um choro de uma criança. E ela ficou curiosa. E ela viu que era uma criança e ela falou, eu vou levar para o palácio. Então você tem que entender que todo projeto de Deus, ele tem conexão com pessoas aqui na Terra. Ele chama pessoas, ele prepara pessoas. Você está entendendo? Você não está me ouvindo por acaso. Você não parou por acaso. Essa palavra está falando com você. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, Deus se conectou, ele sabia, ele cuidou daquela criança. E aquela criança vai para o palácio e a filha de Faraó falou, eu vou criar esse menino. E lá ele foi crescendo, aprendendo, estudando ali, né? Os maiores conhecimentos ali no Egito, ele foi aprendendo, estudando, mas e Deus foi acompanhando ali e vendo a situação. Mas Deus já sabia que após 40 anos, Moisés ia ter uma outra fase na vida dele. Eu estou narrando uma história para você entender que é assim que funciona com a nossa vida também. Eu não estou aqui em Curitiba, eu não estou aqui neste momento porque eu quis vir para cá. Primeiro, eu nem sonhava em vir a Curitiba. Mas aprove a Deus, em certa ocasião, ele disse, olha, eu vou te levar para mais longe, você vai sair do interior. Você não vai ficar aqui no interior do Paraná. E aconteceu. Então eu acredito nisso. Deus é que vai dirigir os nossos passos. Como diz
o livro de Provérbios, que nós, capítulo 16, nós fazemos nossos planos. E é bom, você tem que fazer planos, projetos, faz parte. Só que Deus é que vai dar a direção. Entendeu? Então é assim que funciona. Então Deus, ele usa pessoas. Ele se conecta com pessoas, porque afinal de contas nós somos a imagem e a semelhança de Deus, do Todo-Poderoso. E Moisés cresce, desenvolve tudo mais, vai acontecendo a história, vai desdobrando. E na caminhada ali entra o Josué. Josué era, como usar a linguagem de hoje, o assessor direto de Moisés. Então Josué também estava sendo ali preparado no momento certo. Josué seria o líder. E é aqui que nos encontramos nesse ensinamento desses dias atuais que eu estou falando aqui. Então, justamente, por que eu estou falando aqui, se eu comecei falando de um Bartimeu? Por quê? Bartimeu tomou uma atitude. Ele gritou, ele bradou. Se ele ficasse dando ouvido ao povo, o que o povo mandou ele fazer, o Bartimeu? Bartimeu, fica quieto aí. Não incomoda não. Fica aí. Está cheio de gente no arraial de Deus que é assim. Tem gente sofrendo do teu lado, tem pessoas precisando de Jesus. Onde você for vai ter gente que precisa de Jesus e você só pensa em você. Hoje estamos enfrentando, que eu digo a nível mundial, e no Brasil não é diferente, né? Cristãos egoístas. Ele só pensa nele, ele não fala de Jesus, ele não evangeliza, ele não ganha almas para Jesus, entendeu? Porque ele só pensa nele. Então você tem que entender que você foi salvo para ser um pescador de homens, de pessoas. E ganhar almas é missão de todas as pessoas que caminham com Jesus, que seguem a Cristo, que têm Jesus como seu Salvador, Senhor, o seu Deus. É nossa missão, sim, é nossa missão. O famoso Marcos 16:15, ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide. Por que quando eu estava iniciando aqui, inclusive, quem viu pela internet, eu mostrei aqui algo em minhas mãos, e algumas pessoas interagiram e disseram que era um livro, de fato está aqui nas minhas mãos novamente, um livro. E esse livro aqui está datado. Está datado, olha que data. 22 de fevereiro de 2005. 22 de fevereiro de 2005. Nós estamos em 2025. Há 20 anos atrás. Claro, hoje é dia 6, né? Mas estamos dentro do mês. Ou seja, há 20 anos atrás, aqui estava esse livro. Não me lembro o nome desse rapaz, mas ele falou, pastor, eu quero fazer um livro. Uma capa preta e escrever Agentes de Deus. Está escrito aqui, os agentes de Deus. Que são as pessoas que desde aquela época de 2005 compraram a visão desse ministério. Algumas, é claro, entre elas a minha querida mamãe, algumas já não estão entre nós, mas em vida plantaram a sua semente. Em vida fizeram a sua missão. Entendeu? É assim que funciona. Às vezes você, talvez, não sei se você faz isso, de vez em quando a gente pede algumas coisas para Deus e Deus não faz. Sabe por quê? Porque é a gente que tem que fazer. Tem coisa que é a gente que tem que fazer. A gente pede umas coisas, Deus manda um anjo em tal lugar. E esse Deus não mandou, não. Porque esse anjo não vai ser um ser celestial, vai ser um ser humano. Esse anjo poderá ser você, poderá ser alguém. Então entenda, Deus, ele tem poderes ilimitados. Mas quando ele quer desenvolver um projeto na Terra, ele convoca pessoas, seja um homem ou uma mulher, ou uma família. Certo? Vai prestando atenção. Eu li aqui, vou repetir, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Então, lembre-se, se você precisa de algo, você tem que ir em busca dele. Tudo é uma questão de fé, de disposição, de vontade. Outro fator que eu quero agregar a essa palavra aqui é a importância de você não perder a sua esperança. A esperança. Por quê? A esperança é a certeza de que algo bom da parte de Deus vai nos alcançar. Então não deixe de ter essa esperança. Tá certo? Não deixe. O que deve gerar esperança em nosso coração é justamente a promessa de Deus, revelada justamente na sua palavra. Quando Josué estava ali diante do Jordão, Josué já havia cruzado o Jordão? Ainda não.
Mas Deus já havia dito a ele: eu lhes dou, eu lhes dou. Ou seja, tenha esperança, vocês chegarão lá. O que é isso, gente? Trata-se de acreditar nos atos de Deus no futuro. Ou seja, é ter fé. Uma palavrinha tão pequenininha, e não tem como falar de fé, falar de Deus se não falar de fé. É ter fé alicerçado sempre na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse o seguinte: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. 2 Pedro 1,3. Então, meu querido e querido ouvinte, quando Deus promete, Ele cuida para que tudo se cumpra. Entendeu? Se eu voltar à história lá de Moisés, pelos olhares humanos, agora a gente está na Bíblia, é mais fácil de entender, né? Mas imagina na época, quem imaginava que um bebezinho que quase morreu, mas Deus estava com ele e protegeu? Protegeu Moisés e ainda mais. O menino estava na fase de amamentação. Ele tinha que mamar no peito da mãe. Na época era só no peito, né? Hoje é no peito, depois vai para a mamadeira e assim por diante. Mas na época, né? E daí o neném precisava. Aí já entrou a dica lá para a filha do rei. Falou, tem uma pessoa aí que pode dar de mamar para ele. Então a Miriam viu, compartilhou, a notícia chegou. Quem vai dar de mamar para Moisés sem a rainha saber? A mãe de Moisés. E digo mais, a mãe de Moisés cuidou do bebezinho, que era filho dela. Olha só que interessante. E ainda foi assalariada. Ela ganhou ali, da rainha, ela ganhou salário para amamentar o filho. Olha que coisa interessante. Mas Deus é tremendo, gente. Fala sério, já parou para pensar nisso? É uma história de um homem de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Às vezes você pode se encontrar numa situação que você fala, nossa, por que será que eu parei aqui? Mas se Deus está em tudo aquilo ali, Ele vai providenciar. Ele providencia, sabe? Acontece. É isso mesmo. Acontece. Acontece. Entendeu? Então veja bem, na sua misericórdia, o Senhor Deus compreende que a fraqueza humana se manifesta na forma do quê? De medo, dúvidas e tendência de se deixar dominar pela incredulidade. Sabe aquela pessoa que diz assim, isso aí não é para mim não, isso aqui é para os outros. Tem gente que está tão pessimista, incrédula, que ela diz, não, eu conheço essa palavra, isso aí que o pastor está falando deve ser bom, mas para mim não funciona isso, já passei da idade, eu não acredito mais. Puxa vida, por isso que você está me ouvindo, para você começar a acreditar. Há esperança. Entendeu? Então, em meio a cenários assim tão, vamos assim dizer, cenários desafiadores, melhor dizendo, de desafios que todos nós enfrentamos, então a dica que nós damos aqui, decida caminhar na direção da promessa que Deus lhe fez. Se você está entendendo, então caminhe nela. Se você não está entendendo, peça a Deus sabedoria, discernimento. Agora, creia e alimente a esperança em seu coração de que Deus o surpreenderá como nunca antes, para a glória do seu próprio nome, o nome de Deus. Entendeu? Então é isso. Então o medo é coisa humana. Todos nós somos humanos e todo mundo tem um certo medo. Tem o medo, medinho, medão, medo, né, de situações. Tem certo medo que faz parte. Como se você proteger de algo. Dentro da psicologia é dito que tem medo, que ele é bom, porque é uma maneira de você se proteger de algo. O que é ruim é aquele medo doentio. Aquele medo de morrer, medo de coisas assim que você começa a colocar na cabeça, né? Então, inclusive a Bíblia diz que Deus não deu a nós um espírito de medo, mas de poder, de ousadia e de moderação. Entendeu? Então talvez você está com medo de quê? Medo do mundo acabar? Você tem medo, o mundo não vai acabar.
Não, o mundo não. Vai acontecer outras coisas. Então você tem que estar alicerçado nas verdades de Deus. Jesus, ele acalma a tempestade. Em um momento em que os seus discípulos estavam numa embarcação e a tempestade vindo. E eles com medo. Mas Jesus acalma a tempestade e eles disseram, mas quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o Cristo que nós cremos, que cuida, que mesmo nos momentos mais difíceis que a gente às vezes não entende na vida, e só Deus, sabe quando acontece algo, você fala, não estou entendendo, mas Deus vai fazer você entender. Talvez não faz na hora a gente fica meio confuso, mas logo, logo a gente vai compreender os desígnios de Deus para a nossa vida. Então, meu amado, tenha fé, tenha propósito na vida, tenha esperança, ok? Leia a palavra de Deus, sabe por quê? Porque nela nós encontramos a solução. Hebreus 11:1 fala da fé, né? Que é a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, eu não vejo, mas sei que vai acontecer. Isso nos leva a viver. Hebreus 10:38 diz, o justo vive pela fé. Isto é, ele não vive em função das aparências, das circunstâncias ou das possíveis portas que se abrirão diante dele. O justo sabe que mesmo quando a visibilidade é ruim, o Senhor Todo-Poderoso está no controle de tudo. Olha que lindo essa frase. A fé limpa o céu das nuvens escuras e o inatingível perde o seu poder. Eu já contei essa ilustração acho que 2 vezes já essa semana. Acho que eu falei domingo numa live, falei essa semana e vou repetir. É uma ilustração. Diz que estava a bordo de um avião, um grupo de pessoas, talvez umas 200 pessoas, e nela tinha ali um menino de 12 aninhos. E durante a viagem veio ali uma turbulência que atingiu aquela aeronave, uma turbulência muito, muito grande. E todos ali ficaram, obviamente, assustados, tensos, apreensivos, cheios de medo. Havia um senhor, um certo senhor, que estava sentado e ao lado dele estava esse menino. E ele notou que aquele menino, de 12 anos, estava tranquilo, só assistindo a um desenho ali. E os demais todos com medo. Aquele homem ficou incomodado com a atitude serena do garoto e perguntou para o menino, você não está com medo? Você não está com medo? O menino calmamente respondeu, não, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Então, meu amado, é isso. Deus está no controle da nossa vida. Se você está conectado com Ele, com certeza. Então, tem turbulência na vida? Tem, claro. Né? Na jornada da fé, não é uma jornada calma e tranquila. Às vezes tem algumas tempestades da vida, algumas turbulências. Entendeu? No caso aqui de Josué, capítulo 1, 2 e 3, que a gente está analisando algumas partes desse livro, Josué ainda não conhecia a região que Deus lhe mostrou, ou seja, do rio Eufrates até a terra dos hititas. Não havia para Josué, não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha Google que pesquisa endereço. Ou seja, Josué não averiguou a qualidade da região pelo Google, nem tinha essas coisas. No momento em que Deus estava falando com ele, não, ele não conhecia a terra, mas pela fé caminhou em direção a ela. Então preste atenção, as turbulências fazem parte da viagem, mas a certeza de que Deus está no controle nos faz prosseguir seguros. Eu acredito nisso. Eu estou fazendo vários estudos aqui, porque além de eu ministrar aqui, a gente ministra em mais 3 emissoras de rádio, também os nossos cultos no hotel, então, na realidade, tenho várias ministrações e Deus está me dando essa direção para ficar nisso aqui, porque tudo isso aqui tem a ver com a nossa caminhada da fé, com a nossa vida. E quanto mais eu falo, mas estou sentindo uma graça tão forte esses últimos dias. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Quanto mais eu ministro a palavra e creio, porque afinal de contas eu não tenho mais 20 anos de idade, no meu caso. Já passei disso faz tempo.
Então, o que eu estou pregando hoje, na idade que eu estou, ainda me considero novo, jovem de tudo, porque é uma questão de mentalidade, entendeu? Independente da quilometragem, né? Da vida. Mas tudo isso que eu estou ministrando, o que aconteceu hoje, para quem está me ouvindo hoje, desde o início? O testemunho do Mateus. Ele diz que há 4 anos atrás, ele ouviu esta palavra, e ele tomou posse, e Deus me usou para profetizar que em 5 dias haveria resposta, e aconteceu, e ele testemunhou. E ele ouviu a mesma palavra. O que me enche de fé e de alegria? Saber que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela funciona para aquele que crê, acredita e obedece às instruções de Deus. É isso que eu estou dizendo. É verdade, funciona, dá certo. Por isso que estamos aqui. Por isso que estou aqui. Entendeu? Então, meu amado, as turbulências fazem parte da viagem, mas a certeza que Deus está no controle nos faz prosseguir seguros. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu amado, preste atenção. Você tem de caminhar em direção ao futuro pela fé. Você não sabe o que vai acontecer, mas a fé o levará a acreditar que o melhor de Deus o alcançará. Aleluia! Quem não anda pela fé vai andar por quê? Pela incredulidade, pela descrença, pela dúvida, pelo medo. O tal do, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que isso é verdade? Está cheio de gente assim. Opinião pessoal que eu vou dar agora. Acredito eu que o pior incrédulo é aquele que diz conhecer a palavra de Deus, mas não crê na palavra. Esse é o pior. Que são às vezes fanáticos e religiosos que não praticam os princípios da palavra de Deus. Muitos são fariseus, hipócritas e ficam julgando o semelhante. Essa é a verdade. Na época de Jesus tinha isso. Nos dias atuais tem de monte. Todo lugar vai ter. Espero que você não seja um deles. Se for, vem para Jesus, se converta de novo. Se converta de novo. E pare de ficar reparando o defeito dos outros, que você tem muito mais que eles. Essa é a palavra. Deus está falando. Sabe, eu não tenho tempo para falar mal dos outros. Eu não tenho tempo para ficar com conversa fiada, com conversa que não chega a lugar nenhum. Você está entendendo? Fale de assuntos, tem tantos assuntos para você falar, coisas boas. Por que será que tem gente, quando encontra com outros, em vez dele falar de coisas boas, ele começa a lembrar de outros que estão fazendo alguma coisa, e aí ele chama, né? Ele começa a falar de pessoas, só que não coisa boa, coisa negativa. Às vezes até de amigos que diz que é amigo, diz que o verdadeiro amigo, por trás de você ele te elogia, mas na tua frente ele fala às vezes algumas verdades que você precisa ouvir. Esse é o verdadeiro. O falso é aquele que dá beijinho, diz que te ama, né? É um Judas, um traidor. Ele beija na frente, mas por trás ele está te apunhalando. Embora esse é outro assunto. Mas na caminhada da fé, na turbulência, às vezes existe nessa caminhada. Decepções, traições. Né? Por quê? Porque todos nós somos humanos. Ninguém aqui é perfeito. Tá? Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, ninguém. Mas ninguém mesmo. Tá? Mas só que Deus nos ama desse jeito e Ele transforma a nossa vida. Sem Jesus não somos nada. Há um hino antigo, né? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Certamente eu estou falando com muitas pessoas que estavam perdidas, sem Deus, sem paz, sem alegria. E hoje você tem alegria, tem a paz verdadeira, porque Jesus transformou a tua vida. Jesus usou de misericórdia e alcançou você, meu querido e minha querida. E se Ele alcançou você, Ele pode alcançar toda a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Estou sempre recomendando para ler a Bíblia. Hebreus 11, aqui fala a galeria dos heróis da fé. É apresentada aqui, composta por homens, mulheres que realizaram coisas extraordinárias no poder da fé.
Olha o que diz Hebreus 11, 33 e 34, aí eu termino com a oração. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Tudo isso pelo poder da fé. Então, meu querido, minha querida, preste atenção, não estamos à mercê da sorte. Somos salvos das promessas de Deus, somos salvos, melhor dizendo, somos alvos, né? Somos alvos. Nós somos alvos das promessas de Deus. Então creia que você conquistará coisas pequenas, coisas grandes para a glória e o louvor do nome de Jesus. Então, vamos continuar nessa fé. Continue caminhando com a gente, porque aqui você ouve sempre uma palavra de fé, de esperança, que dá o caminho certo, que te conduz para a Canaã das promessas de Deus aqui na terra e a Canaã celestial. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Querido Deus e Pai, quero te louvar, quero te agradecer por este momento de fé, por este momento especial de estar conversando com o povo, lendo a participação deles e também trazendo a palavra, a reflexão, a instrução espiritual para as nossas vidas. Obrigado pela palavra que nos orienta, que nos dá direção, que nos dá um norte, Senhor. Obrigado pela vida e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso médico, o nosso tudo, Tu és tudo para nós, Senhor. Senhor, eu coloco no altar, nesta manhã, nesse dia, a cada ouvinte, cada um que está orando com a gente, cada um que fez o seu pedido de oração, cada um que está nesta campanha da fé pelo rádio, que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todos. Renove as forças deste homem e desta mulher. Que os enfermos, que os doentes sejam curados hoje. Essa pessoa seja curada dessa depressão, dessa ansiedade, desse medo, dessa doença, desse câncer, desse mioma, desta enfermidade. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual, que todo espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de confusão, espírito de divisão, saia deste lar, desta casa, desta família agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separam também, que após a oração essa água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa. Abençoa os documentos que essa pessoa separou numa pasta, seja os documentos da empresa, do seu CNPJ, ou documentos da sua pessoa física. Quem sabe é um processo de aposentadoria, quem sabe é algo que ele tem para receber. Deus, libera o teu favor para que essa situação seja resolvida por esses dias, Pai. Também abençoa os agentes de Deus. E eu quero levantar aos céus esse livro, Pai, representando os nossos agentes de Deus, Pai. Libera o teu favor, uma unção de crescimento, de provisão, do socorro financeiro para todos aqueles que têm um coração generoso, Senhor, que são pessoas generosas e que semeiam com amor, com alegria e com fé. Abençoa o salário, o ganho, a renda, o prolabore, a aposentadoria, enfim, esse trabalhador autônomo, profissional liberal, aquele que é um empreendedor, aquele que é empregado de uma empresa pequena, média ou grande, ou de uma multinacional. Abençoa cada ouvinte, Pai, que não falte nada no seu lar, livra-os de todo mal, renove as forças deste povo, Pai, abençoando também aqueles que precisam de um trabalho. Estão mandando seus currículos, estão esperando ser chamado. Deus, que seja de hoje a 7 dias, seja 7 dias de portas abertas e muitos sejam contratados e venham ter um trabalho, um emprego digno para ele trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia com honestidade. E que a bênção do Senhor, que está escrito na tua palavra, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta desgosto. Que esta bênção alcance a todos que têm fé e ouvir a palavra da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. 2025, o ano das novas e grandes oportunidades. Pois é, chegou a sua vez de estar com a gente no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. Isso mesmo,
16 de fevereiro, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Será um dia muito especial do Agir de Deus. Em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Vem com a gente e traga mais alguém, porque o Agir de Deus já está no ar pelo rádio, pela internet, mas também no presencial, dia 16 de fevereiro. Vem com a gente, você também! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.